Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos e hoje eu quero conversar com vocês sobre Reforma Protestante. A Reforma Protestante criada por Martinho Lutero em 1517. Um movimento que vai muito além da religião, né? É um movimento que vai ser social, político, econômico. Ele vai mudar toda a forma da Europa ver Deus e também se relacionar econômica e socialmente. Mas antes de eu prosseguir, eu preciso saber, falar aí quem é que tinha interesse nessa reforma e quais os fatos que estavam acontecendo na Europa que vão permitir que essa reforma aconteça e que mude tudo que nós já falamos, né? Nós temos aí, na questão cultural, eu tenho o Renascimento. O Renascimento está acontecendo ao mesmo tempo que a Reforma Protestante. E desse renascimento nós temos a ideia do humanismo, do antropocentrismo e do individualismo, a ideia de um homem no centro de todas as coisas. O homem decide a sua vida, o homem faz as suas escolhas. E a Igreja Católica até então, ela não permitia isso. Com uma nova religião surgindo, nós vamos ver que esse homem vai ter direito de fazer escolhas, né? Então é extremamente importante aí o Renascimento, que vem trazendo também o livre-arbítrio, né, com um cara chamado de Erasmo de Roterdã, um religioso chamado Erasmo de Roterdã, a livre escolha. Então nós vamos ver surgindo aí, através do Renascimento, bases para que a Reforma Protestante possa estar surgindo. Na questão econômica, nós vamos ver aí o interesse dos burgueses, né? Os burgueses, eles precisam de uma religião que não condene o lucro. E que religião que vai ser essa? As religiões que vierem da Reforma Protestante, principalmente a calvinista, né? A religião calvinista aí que vai estar permitindo que o lucro aconteça, não vai enxergar o lucro como uma forma de pecado. Então, para o burguês é extremamente interessante que surja uma nova religião que abrace a ideia do lucro, né? Que ter lucro não seja visto como pecado. E, como eu já falei, a Reforma Protestante vai dar as bases para isso. Na questão política, nós vamos ver também o absolutismo. Os reis absolutistas, eles estão de saco cheio com a interferência do Papa nos assuntos políticos. Eles não suportam mais a interferência do Papa. Então, uma religião que tire o Papa de cena, né, que não coloque o Papa mais como uma figura central nas decisões políticas da Europa, é tudo que o rei absolutista ele quer. E nós vamos ver aí que vários reis vão abraçar a Reforma Protestante. Um deles é Henrique VIII, né? Henrique VIII da Inglaterra. Além dessa questão política aí, outra coisa que os reis vão achar interessante é que, desestabilizando o Papa, eles podem pegar as terras, né, pertencentes à Igreja Católica. Na questão religiosa também nós vamos ver aí o porquê da Reforma Protestante. Vai haver questionamento também com relação ao comportamento do clero, né? Que vida que o clero estava levando. Esse clero dava um exemplo de Cristo para o povo, para a população? Não. Nós vamos ver aí que, inclusive, um dos exemplos de papa mais corrupto aí, nós teremos o Alexandre VI, também chamado de Rodrigo Borgia, né? Um papa que teve vários filhos, várias filhas, né? Uma hora eu virei várias filhas não, né? Vai ter uma filha chamada Lucrécia Borgia. Uma hora eu vou voltar falando só sobre essa família, contando só sobre essa família, como é interessante a vida deles, tá? Mais pra frente, hoje não dá tempo da gente falar. E tem séries que retornam, a vida desse Papa é tão curiosa que vocês vão ver várias séries e filmes também que falam sobre a vida deles. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Vocês têm um que ficou muito tempo na Netflix, que é esse aí, Os Borgias. Nós temos uma outra série também de perfil italiano, essa é mais profunda, vocês também, que também vai falar sobre a família dos Borgias, que eu vou deixar aí para vocês, e um longa, né, um longa que fala também sobre a família Borgia. Isso aí para vocês verem o grau de corrupção e de mistério que cerca essa família, tá bom? Uma hora eu venho só falando sobre eles. E graças à imprensa também que a Reforma Protestante vai conseguir se espalhar com mais rapidez, né? A imprensa tá surgindo aí com um cara chamado Gutenberg. Vai ser extremamente importante para a Reforma Protestante, para espalhar as ideias que nós vamos ver a partir de agora, que são as ideias de Martinho Lutero. A imprensa vai ser de extrema importância para isso.
Mas muito antes de Martinho Lutero começar com a sua reforma, já existiram outros pregadores que pensavam parecido com o que o Lutero vai pensar, né? Um deles é o John Wycliffe, 1328 a 1384. Ele vai contra o luxo da igreja. Ele prega a ideia de um culto simples, da simplicidade de vestir. E ele é um teólogo inglês que vai fazer a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Ele vai condenar o poder papal, né, e os luxos que a igreja vivia. Os monges, né, os líderes religiosos, os seguidores do John Wycliffe eram chamados de lollardos, né, ou lollardes, que significa do holandês murmuradores. Eles vestiam-se com túnicas simples, andavam descalço, um cajado na mão e pregavam a ideia de pobreza. O que vai acontecer? O John Wycliffe ele vai morrer de uma coisa chamada de apoplexia, que lembra muito o AVC aí, e o Concílio de Constância, em 1414, vai considerar o John Wycliffe um herege, e eles vão queimar, desenterrar os restos mortais de John Wycliffe, fazer uma exumação, queimar, espalhar cinzas longe, né? E tudo o que ele escreveu, tudo que ele produziu vai ser queimado. Outro precursor de Lutero que nós temos aí é um cara chamado John Hus, né? Que vai viver de 1369 a 1415, e ele vem trazendo, a ideia dele vai ser também na Alemanha, mais especificamente na Boêmia, naquilo que nós já falamos de Sacro Império Romano Germânico, né? E os seguidores do John Hus eram chamados de hussitas, por causa do próprio sobrenome do John Hus, né? Ele vai ser queimado vivo em 1415, tá? E ele defendia a ideia do uso da língua nacional, da língua do país, para se celebrar um culto. E ele vai pregar a ideia de que o homem não precisa de um mediador para conversar com Deus. Ele pode fazer essa conversa direta entre homem e Deus, tá? Mas nós vamos ver aí que os dois precursores de Lutero, eles não vão conseguir tocar para frente a sua ideia, e só em 1517 é que Lutero vai conseguir colocar o que ele pensava em funcionamento aí, né? Ele vai conseguir aplicar. E por que Martinho Lutero consegue colocar seus propósitos em vigor e os antecessores dele não? Nós vamos ver que é o contexto da época, né? O contexto que Martinho Lutero vem trazendo a reforma protestante é um contexto que queria, que precisava, que necessitava de uma nova religião. Como nós já falamos, um contexto de uma região que já tinha passado, que estava vivendo o renascimento artístico, que questionava, né? O homem está questionando, o homem está pensando, o homem está raciocinando, o homem tem a ideia de livre-arbítrio, de humanismo, de individualismo. Como nós já falamos antes, é um período em que a economia, a política carecem de novas formas de pensar que desestruturem esse poder absoluto da igreja sobre as terras e sobre as decisões políticas. E Lutero vem então num momento fértil para ele conseguir colocar em prática as suas ideias. Mas quem era o Martinho Lutero, né? Martinho Lutero é um monge agostiniano, né? Ele vivia na região da Alemanha. Lembrem, a Alemanha nessa época representa o Sacro Império Romano Germânico, ou seja, sacro, sagrado império, né? Uma região que tinha intensa influência do Papa, né? Quais os países que hoje estariam nesse Sacro Império Romano Germânico? Nós teríamos aí Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Tcheca, República Eslováquia. Uma região, então, que tinha intensa influência da Igreja Católica. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Vou deixar o card para vocês aí, né? Nós vamos ver quando é que a Igreja Católica se torna uma potência, né, e passa a ter terras aí, ó, vai conseguir essas terras do centro aí da Europa Central. Martinho Lutero tinha estudado, primeiramente, né, ele tinha ido para a escola para fazer o curso de Direito, ele forma-se, né, com méritos e tudo mais, e o que acontece?
Numa das caminhadas que ele vai estar tendo lá pela Europa fora, tem uma chuva muito grande, um raio cai perto dele, ele acha que vai ser morto e ele faz uma promessa, que ele se sobrevivesse àquela tempestade, aquele raio, aquela coisa toda, que ele iria fazer? Ele iria se voltar para Deus, né? Ele iria fazer teologia, que a gente chama de teologia. O que é teologia? O estudo de Deus. E é o que ele vai fazer, ele larga tudo que ele formou e vai se dedicar aí à religião, à igreja. E serão nesses estudos religiosos que ele vai começar a fazer, quando ele estiver no seminário aí, é que ele vai bater de frente com os erros que ele percebe que a igreja está cometendo, né? Ele vai começar a ler a Bíblia e ver que o que está escrito na Bíblia não encaixa com o que a Igreja Católica estava pregando. Então ele começa a fazer uma série de questionamentos. Entre eles, o principal aí é o questionamento contra a questão da venda da salvação, né? Que a gente vai chamar de venda de indulgência. O que é indulgência? Então, a compra e venda, né? A venda, a negociação da compra e venda da salvação. Inclusive, nessa época, eles vão até usar uma frase, né, que era o tilintar de uma moeda caindo é o barulho de uma alma sendo salva saindo do purgatório. Nessa época, quem governava aí o Sacro Império Romano Germânico era o imperador Carlos V, e o Papa que estava controlando tudo aí era o Papa Leão X. Mas vamos lá para as ideias de Lutero. O que Lutero pregava, né? Nós vamos ver aí. Lutero pregava a ideia de que o homem tem que ter uma relação direta com Deus, que não é necessário mediadores, que o homem e Deus, eles podem, né, conversar. Né? O homem pode conversar com Deus livremente, sem um intermediário. Defende também a ideia de que a salvação ela vem pela fé, não por obras, não por boas obras, por caridade e nem comprada. A salvação ela é de graça desde que você creia. Né? Então ele vai começar a pregar essa ideia. Basta você crer e você está salvo. Ele prega a ideia também de que o homem ele é submisso a Deus, questiona o poder do Papa e prega a ideia de uma Bíblia que seja escrita na língua do país, na língua oficial de cada nação, né? Ou seja, tirando a Bíblia do latim, trazendo a Bíblia para mais próximo do povo entre aspas, né? Dos burgueses e dos nobres. Nós vamos ver aí que ele vai ser contra o culto aos santos, né? Ele fala que isso é uma prática pagã, que a Bíblia condena isso. Ele vai usar várias passagens da Bíblia aí questionando a questão do culto aos santos, principalmente as cartas de Paulo, né? Ele vai usar isso e vai mostrar, ó, tá errado, pela Bíblia tá errado. Condena o celibato, né? Ou seja, o que é o celibato? O celibato é a questão do padre não casar. Ele tem uma ideia de que o padre, sim, ele tem o direito, o clérigo, é melhor que ele case do que ele ficar pecando, né, em orgias e tudo mais, como estava acontecendo dentro da igreja. Ele só vai aceitar 2 sacramentos, que seriam o batismo e a eucaristia. O casamento, ele fala que não aceita o casamento dentro dos sacramentos. Por quê? Porque o casamento é feito por judeus, o casamento pode ser feito por muçulmanos, pode ser feito por religiões diferentes. Então ele não é uma coisa somente cristã. Então ele não condena, ele não considera o casamento aí dentro dos sacramentos. Ele vai aceitar o batismo e a eucaristia apenas. Nós veremos que ele vai vir com a ideia das 95 teses, né? Ele vai levantar 95 pontos em que a igreja está errada. Esses 95 pontos condizem com o que eu acabei de falar para vocês. Questionamento do poder papal, Bíblia numa língua nacional, a livre interpretação da Bíblia, contra o culto aos santos, essas coisas todas. Ele vai vir fazendo um levantamento disso aí, do que ele acha que é errado. Ele escreve esses 95 pontos e prega na porta da igreja alemã, né? O que vai acontecer? Em 2 semanas, as 95 teses do Lutero vão ser espalhadas pela Alemanha inteira, e em 2 meses as ideias vão tomar conta da Europa. Isso graças a quem? Graças à máquina de timbrar aí do senhor Gutenberg.
Depois das ideias de Martinho Lutero se espalharem, nós vamos ver que ele vai começar a ser perseguido, né? Tem muita gente que tem interesse na morte de Martinho Lutero, inclusive ele vai ter que se abrigar na propriedade de vários príncipes, né? Que vai dar proteção para o Lutero. Frederico III vai esconder o Martinho Lutero para que ele não fosse assassinado, já que as ideias dele, né, pregavam e iam contra todo um sistema que já perdurava há tanto tempo. E agora nós vamos ver por que a reforma chama reforma protestante. Quem está protestando alguma coisa? Nós vamos tentar entender isso agora. Nós vamos ver que vai acontecer um conflito na Europa relacionado aos defensores da ideia de Lutero contra os defensores das práticas da Igreja Católica. Vamos lá para o conflito, então, que dá nome à reforma protestante, né? Onde eles vão protestar. Em 1530 vai ser convocada a Dieta de Augsburgo, uma cidade alemã, o nome de uma cidade alemã. Nela foi apresentado o credo luterano, ou seja, como seria a religião luterana. Eles apresentam as propostas da religião luterana que está para ser criada. O que vai acontecer? As propostas da igreja luterana serão condenadas e os luteranos vão para a rua protestar contra isso. E nós vamos ter uma disputa, né, entre aqueles que apoiam a reforma protestante e aqueles que serão contra. E nós vamos ver que aqueles que queriam que a igreja protestante fosse criada, né, que a igreja de Lutero fosse criada, eles vão para a rua, numa liga chamada de Liga de Esmalcada, tá? E eles vão bater de frente aí contra as tropas católicas, né, as tropas do imperador Carlos V, e vai ser um conflito que vai durar até 1555, quando nós vamos ter a paz de Augsburgo. Vai se reconhecer a ideia de que a igreja luterana possa existir numa boa, assim como a igreja católica. Nessa paz de Augsburgo, fica definido também que o príncipe ele pode impor a religião que ele está seguindo agora, no caso o luteranismo, aos seus súditos. Uma coisa importante que a gente tem que ver com relação ao Lutero é o seguinte: será que ele realmente queria romper com a igreja católica? Nós vamos ver que essa não era a intenção de Martinho Lutero quando ele escreveu as 95 teses, tá? O que ele queria, na realidade, era reformar a igreja católica, tirar aquilo que ele achava que estava errado e consertar a igreja católica. Acabou que ele acabou sendo excomungado da igreja, né? Expulso, banido da igreja, e a partir daí, sim, é que ele veio com a proposta de criar uma nova igreja, que é a igreja luterana. Há muita paixão religiosa ainda hoje envolvendo a vida do Lutero. E essa paixão acaba camuflando um dos sentimentos que Lutero teve, né, não muito legal, que é a questão do antissemitismo, né? Para Lutero, nós vamos ver que ele vai deixar vários documentos, várias cartas e livros, deixando claro o pensamento dele contra a questão do judeu. Inclusive, ele tentava pregar para, né, levar a palavra de Deus para esse judeu, acreditando que esse judeu pudesse vir a se converter ao cristianismo segundo Lutero. Quando ele tenta converter os judeus ao cristianismo e fracassa, nós vamos ver aí que ele começa a incitar uma perseguição, né? E nós vamos ver aí até queimas de sinagoga, trabalho forçado para rabinos e tudo mais. Então isso fica um pouco oculto na história, justamente por causa da paixão religiosa que Calvino acabou carregando consigo, né? Trazendo para os seus seguidores. Veremos outro momento em que a posição do Lutero é polêmica, né? Vai ser quando Thomas Roosevelt resolver liderar uma revolta de camponeses baseada no estudo da Bíblia, baseada nas ideias da Bíblia. Nós vamos ver que o Thomas Roosevelt vai se basear na ideia da Bíblia de que todos nós nascemos livres. Se somos livres, o camponês também é livre. E ele começa a incitar aí, né, liderar uma revolta dos camponeses contra a servidão, contra o sistema em que esses camponeses estavam sendo submetidos nesse período. O que acontece? O Martinho Lutero, diante da situação, ele está sendo pressionado tanto pelos príncipes, porque os príncipes não querem a revolta dos camponeses, como pela Igreja Católica, que não quer a reforma de Lutero. Qual a posição de Lutero? Lutero vai se voltar contra
essa revolta aí de camponeses e tudo mais, vai condenar, inclusive incitar a morte dos líderes. O Thomas Musi vai acabar sendo morto, né, queimado vivo. E quando ele é queimado vivo, ele recita, durante o momento que ele está sendo morto, né, aquela coisa toda, né, ele queimando e tudo mais, dizem que ele recitou um salmo de Davi sendo queimado vivo. Agora vamos lá para um segundo reformista, né? Nós vamos falar sobre João Calvino, né? O João Calvino, ele nasceu na França, né? E nós vamos ver aí que ele vem depois do Martinho Lutero. Pra vocês terem uma ideia, quando João Calvino estava com apenas 8 anos de idade, é que Martinho Lutero está escrevendo as 95 teses. Então vocês veem que ele vem bem depois de Lutero. Apesar de tudo, apesar de vir depois de Lutero, ele tem uma influência muito grande, as ideias dele, né, o calvinismo que ele vai estar criando aí, tem uma base muito grande nas ideias de Lutero. Nós vamos ver aí que as ideias de Calvino vão influenciar a Suíça, Países Baixos, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Se aparecer a palavra Huguenots, se vocês perceberem essa palavra aí, lembrem, é a mesma coisa do calvinismo, tá? Então, em alguns lugares pode ser que apareça essa palavra e você fique meio perdido. Então, Huguenots é a mesma coisa que calvinista. As pregações de Calvino começam aproximadamente em 1530 na França, né? E aí vai começar uma perseguição muito grande aos protestantes, aos huguenotes dentro da França. Martinho Lutero acaba fugindo para Genebra e em 1536 ele começa a fazer seu trabalho aí, né, expor suas ideias que mais tarde nós vamos chamar de calvinismo. Hoje o calvinismo está muito relacionado com uma religião chamada de presbiteriana, tá bom? Como eu já falei para vocês, as ideias de Calvino, elas são muito próximas às ideias de Lutero, né? Nós vamos ver aí que ele é contra o celibato dos cleros, né? Contra a autoridade máxima do Papa, né? Ele não acredita que o Papa tem o poder total aí e absoluto, né? Nós vamos ver que ele muita coisa parecida, mas o diferencial aí é que nos interessa. O Calvino, ele acredita que a salvação ela é feita da seguinte maneira: Deus escolhe as pessoas que vão ser salvas. Existem os eleitos, os predestinados. Por isso, a base da ideia do Calvino é chamada de predestinação, ou seja, algumas pessoas já foram escolhidas por Deus desde o seu nascimento para serem salvas, e nada vai mudar essa condição dessas pessoas, tá? E qual é o sinal que eu sei que eu sou uma pessoa salva, escolhida por Deus? Eu sou abençoada financeiramente, economicamente, ou seja, as ideias de Calvino vão ser extremamente interessantes para os burgueses, porque ela vai abraçar as ideias dos burgueses. O Calvino, ele é mais radical que o Lutero, né? Ele condena o ócio e condena também os prazeres, considerados prazeres mundanos, as tentações, as distrações. Ele prega muita ideia de vida simples e exemplar, tá? E aquilo que eu falei para vocês, né? Ele justifica as práticas burguesas, ou seja, ter dinheiro, ter riqueza, ter bens, não é mais pecado. Isso aí vai ser extremamente interessante pro burguês, né? O burguês vai achar essa ideia dessa religião extremamente interessante, porque abraça as ideias que eles tinham até então. E essa riqueza que ele prega, que o Calvino prega, é uma riqueza obtida através do trabalho diário. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês que o Calvino vai defender, né? Ele vai defender poder político e espiritual, ele tem que ser concentrado em uma única pessoa. Quem é que vai adorar essa ideia? Um cara chamado Henrique VIII, o rei da Inglaterra, que vai fazer a reforma na Inglaterra também, que nós vamos chamar de reforma anglicana. O Henrique VIII, ele vai assumir esse poder, né? Na Inglaterra, ele assume o poder aí, no qual ele é líder religioso e, ao mesmo tempo, líder político. Vamos ver surgir a reforma do Henrique VIII, né, da Inglaterra, que é chamada de reforma anglicana ou de anglicanismo. Essa reforma ela é essencialmente política. A ideia do Henrique VIII é diminuir o poder do Papa nas terras britânicas, né, e ele vai usar como justificativa para romper com a igreja a história do casamento dele. Eu já fiz um vídeo sobre a história de Henrique VIII e de Catarina de Aragão. Vou deixar o link aqui no card aqui para vocês olharem.
E ele alega então que quer se separar da sua esposa, Catarina de Aragão, herdeira da Espanha, porque ela não dava a eles um filho homem, um herdeiro para dar prosseguimento à dinastia da família, né? E aí, com isso, ele consegue romper com a igreja, né? Ele vai ter bases, ele vai se juntar aí usando as ideias de Lutero, a ideia de Calvino e tudo mais. Ele vai ter base aí para romper com a igreja católica e ele passa a ser chefe da igreja e chefe do Estado, usando muito o que Calvino havia falado. Dentro dessa religião anglicana aí, ó, o clero, ele é funcionário do Estado, né? Ele trabalha para o Estado. Os sermões que são pregados são feitos pelo rei, né? Então nós vamos ver que o rei tem um poder absoluto aí dentro dessa religião nova que ele está criando aí. Essa é a religião até hoje predominante na Inglaterra, então é a religião que você vê lá da Rainha Elizabeth, dos príncipes e tudo, da Kate, todo mundo lá, ó. Nós vamos ver que essa é a religião predominante até hoje na Inglaterra, fundada por Henrique VIII e até hoje dominante. E vamos lá, a Igreja Católica vai ficar parada mediante a essas mudanças religiosas que nós estamos vendo? Nós vamos ver que não. A Igreja Católica vai criar o que a gente chama de contra-reforma católica, né? E tudo vai começar no Concílio de Trento, Trento, cidade italiana, em 1545 a 1563. O que esse concílio quer? Ele quer reorganizar a Igreja Católica e combater a expansão protestante. Para reorganizar aí a Igreja Católica, é criado o famoso Tribunal de Santo Ofício, aquele que manda as pessoas para a fogueira, né, da Santa Inquisição. Começa uma verdadeira caça às bruxas aí. Eu já falei disso na aula de Renascimento Artístico e também uma aula que eu dei só sobre Idade Média, né? Nós falamos sobre isso, sobre essa questão do Tribunal de Santo Ofício, que vai começar agora a perseguir aqueles que são considerados não católicos. Nesse Tribunal de Santo Ofício, nós vamos ver aí que vai surgir o Index. O que significa Index? Né? São a lista dos livros considerados proibidos pela Igreja Católica. O que nós vamos ver aí de livro proibido? A Bíblia, por exemplo, ela passa a ser proibida. Né? A leitura da Bíblia, eles voltam a reafirmar que a leitura da Bíblia tem que ser feita por um padre. Né? Nós vamos ver aí que livros como do Maquiavel, do Nicolau Maquiavel, passam também a entrar para a lista de livros considerados pecaminosos. Não sei se vocês lembram, mas Maquiavel pregava que o poder do príncipe tem que estar acima de todas as coisas, acima até mesmo de Deus. Então, esse é um dos motivos que ele vai ter seu livro aí caçado pela lista de livros considerados proibidos. Né? Nós vamos ver aí que vários pensadores do Renascimento vão ter que parar, né, de desenvolver o que estava pensando ou voltar atrás, se retratar com a igreja para não morrer na fogueira da Santa Inquisição. Falamos aí da morte de Giordano Bruno na última aula, não é isso? Falamos do Nicolau Copérnico, falamos do Galileu, que vai ter que voltar atrás no que pensava para não morrer. Dentro dessa reorganização da fé católica, nós vamos ver surgir a catequese do Novo Mundo, representada por quem? Pela Companhia de Jesus, é isso? Os jesuítas, os padres jesuítas que vão vir para o Brasil começar um processo de doutrinação dos indígenas. Temos também a ideia da reafirmação da autoridade papal. Eles voltam reafirmando que o Papa tem poder absoluto, que o Papa é o representante de Deus na Terra. Vão reafirmar o celibato, né? A proibição do padre, do clero de casar. E com isso, a Igreja Católica ela vai tentar reagir aí a esse desenvolvimento de religiões que estão surgindo no cenário da Europa nesse momento. Tranquilo? Então, meus queridos, nós finalizamos aqui o nosso estudo sobre reforma protestante. Em outro momento eu vou voltar falando mais profundamente sobre a Contra-Reforma, vou falar só sobre ela, vou explicar para vocês tudo, né, algumas curiosidades e tudo mais, ok? Não deixe de curtir o canal, compartilhar os vídeos e deixar um comentário, é importante.